boas-vindas ao Arezzo Cast. Gente, eu tô tão animada e tão emocionada de estar aqui com vocês. O Arezzo Cast faz parte da plataforma Arezzo Juntas, que, para quem não conhece, é uma espécie de melhor amiga da mulher. Eles empoderam a gente, eles deixam a gente mais forte, trocam conteúdo, enfim. Vale a pena vocês conferirem. Aqui, do meu lado hoje, eu tô super emocionada com 3 mulheres que eu admiro, que eu respeito e que eu me inspiro. Seria fácil para mim apresentar cada uma delas, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho quem vocês são. Vamos lá, Samantha, começando com você? Olha, a primeira! Gente, muito prazer. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom poder estar entre amigas. Vale dizer que eu e a Ju, nós somos amigas pelo menos há 20 anos, deve ser. Porque a gente fala sobre isso. Eu sou uma mulher criativa do mercado da comunicação. Hoje me dedico muito a pensar o mundo a partir de uma perspectiva que seja mais ampla, mais diversa, mais coletiva. E eu acho que nunca foi tão importante que a gente use a plataforma de comunicação como uma ferramenta de transformação da realidade que a gente tem. Se está todo mundo desconfortável, comunicadores não podem estar confortáveis. Então é isso. Muito prazer, é um prazer estar aqui. E eu tô muito animada para poder fazer parte dessa amizade que a gente está dizendo. Já eu conto para vocês qual é o tema. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, Marcela? Vamos! Bom, queria dizer que para mim também é uma honra estar aqui. Queria agradecer a Arezzo. Que oportunidade maravilhosa de trocar ideia com vocês e aprender com vocês. Bom, meu nome é Marcela, eu tenho 31 anos. Eu sou fundadora da Óbvias, que é uma plataforma de conteúdo que tem como missão trazer a felicidade feminina. Então, acho que a gente acredita em muitas coisas em comum. E é isso, muito animada para trocar essa ideia com vocês. Lu, eu quero ouvir você. Maravilhosa, uma honra recebê-las aqui dentro da nossa plataforma Arezzo Juntas. É um prazer enorme, vou aprender muito com vocês. A Arezzo Juntas, conforme a Ju falou, tem esse objetivo de conectar mulheres. A Arezzo tem como um propósito muito grande, que é sim ser aliada, ser essa amiga na vida e na moda. E eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui um pouquinho. Eu sou Luciana, prazer, diretora da marca Arezzo. Ela é toda poderosa da Arezzo, tá? Vocês precisam acompanhar o dia a dia dela. É uma inspiração. Enfim, finalmente, eu vou me apresentar. Eu sou Ju Ferraz. Cuido de um grupo de empresa de comunicação. Também, Samantha. Trabalho com eventos, mas sou uma voz ativa do Corpo Livre. Acredito que a gente tem que se expressar da forma que a gente quer, da forma que a gente é, se amar, se aceitar e lutar pelo nosso lugar. Vamos ao tema de hoje, meninas? Bora. Então vamos lá. A gente vai falar, né? Seria o caminho inverso há 2 anos atrás. Mas hoje, em março, a gente estava falando aqui nos bastidores como é que a gente reaprende, ou como a gente aprende, né, a se desconectar. Então o tema de hoje é do on ao off. É o caminho inverso, né? A gente passou aí por um processo de digitalização imenso, uma enxurrada de informação, a tecnologia sendo usada a nosso favor, mas a gente precisa parar, a gente precisa se olhar, a gente precisa viver de uma forma diferente. Então, para começar, nós 3 aqui, eu, Lu e Samantha, estamos com celular. Marcela não tá. Você é uma mulher conectada, mas sabe parar. Por que você não trouxe o celular pro estúdio? Eu nem pensei em trazer o celular pro estúdio, porque para mim é um momento de presença. Eu ia estar com vocês, ele não teria sentido aqui. Mas isso foi construído. Eu tive, na verdade, que aprender isso depois de 2 burnouts que eu tive. Então, eu, de fato, cheguei no esgotamento, porque eu também entendi que muito desse volume de informação estava me deixando um pouco desnorteada e eu estava deixando de fazer coisas que eu tinha muito prazer. Então, para mim, eu levei a frase "se há telas, não há descanso" muito a sério. Então, por exemplo, qualquer atividade física, se tiver uma tela, para mim não funciona. Então, eu vou começar a correr, não vou olhar para o Instagram no meio do negócio, vou estar fazendo treino de força. Eu, por exemplo, não gosto de musculação, porque é uma coisa que fica com o celular ali. Eu preciso desconectar. E eu preciso ter pequenos momentos ao longo do meu dia em que o celular não seja uma extensão da minha mão. Porque eu acho que isso prejudica as nossas relações. Então, por exemplo, na minha casa a gente tenta ao máximo. Então, se meu marido ouvir, por favor, calma, não tô falando com a verdade absoluta. A gente tenta ao máximo. Sei lá, a gente vai jantar, deixa o celular afastado, sabe? Porque eu acho que a gente pegou como se fosse um instinto.
Então, assim, tá aqui, pega e pega. E eu não sei mais separar, justamente por eu trabalhar com conteúdo digital, o que que é trabalho e o que que é vida normal. Então, por exemplo, nesse carnaval, eu preciso estar com as redes sociais no meu celular durante o carnaval? Bom, não. Então, a primeira etapa foi, eu deletei todas as redes sociais do meu celular no sábado e no domingo do carnaval. Eu sei que é muito contraditório eu trabalhar com isso, deletar os aplicativos, mas era descanso. Não precisava ficar acompanhando o que tá todo mundo fazendo. Não me interessava. E aí, quando chegou na segunda, eu falei, acho que vou desligar o celular, que é uma experiência que eu faço às vezes. Aí eu fico uns 2 dias sem celular. Gente, eu juro, eu sei que parece que tô falando um papo muito aleatório, mas eu recomendo assim, tenta no sábado, deleta durante 3 horas os aplicativos, ou desliga o celular, esconde ele numa gaveta, porque a gente é maluca, tá? Se tiver desligado aqui, você vai pegar E vai ligar. e guarda. Se escuta. O que você quer fazer? Se não tem alguma coisa pra você ficar anestesiada, olhando ali. O que te dá tesão de fazer? E isso foi uma coisa que foi muito revolucionária pra minha vida e que tem sido muito importante. Então não foi... Hoje, recapping, hoje não foi nenhum esforço pra mim, porque não fazia sentido ter um Foi celular natural. aqui. Foi natural. Engraçado. Posso puxar um gancho do que eu Claro. acho que você falou? Porque quando eu ouço você falar, me parece que você está falando sobre retomada de controle. Porque não é sobre deletar ou não deletar, ou ter as redes ou não ter as redes, porque não tem um julgamento. Me parece que não tem um julgamento sobre se é certo ou se é errado. Tem um controle sobre isso, sobre retomada da opção, da retomada da escolha. E eu acho que isso fala, obviamente, sobre celulares, redes, está on, mas isso fala um pouco sobre tudo ao nosso redor. Eu acho que a gente vai, e naturalmente a vida vai te impondo tantas coisas, tantas demandas, tantas exigências, das quais você reage sem controle sobre elas. Então, quando você decide tomar essa decisão de eu vou deixar 3 horas aqui, o prazer que, né, para a retomada desse prazer, de pensar que essa é uma escolha intencional e que nessas 3 horas você vai encontrar onde estão esses outros prazeres e que essa busca pode ser extremamente prazerosa sem necessariamente ser contraditória. Que você falou, eu sei que é contraditório, eu trabalho com isso, ao mesmo tempo eu largo. Não, porque para gerar bons conteúdos, né, a gente fala muito isso, conteúdo perfeito, lugar perfeito, a foto perfeita, você precisa ter a vivência, a experiência, Repertório. o desejo, o repertório. Então, me parece que é mais do que largar o celular em si, porque poderia ser sobre qualquer atividade que você faz de maneira sem pensar, de maneira sem controle, retomar esse controle e fazer um exercício de olhar para você, de pensar o que me dá prazer. Será que eu tô, né? Vou usar esse tempo para dar cuidado. Então, eu quase faço um menos, né, sobre o ponto original, que é a internet ou o mundo digital, mas pensar sobre que níveis de cuidados a gente tem se dado em 3 horas no seu sábado. É o seu sábado. Deveria ter direito a 3 horas de cuidado. Eu não conseguiria falar melhor, assim, né? Eu peguei aqui com você. Olha, uma doutora. Não, é porque eu estou nesse processo também, sabe? Porque eu trabalho com comunicação, a gente passou um tempo muito limitado das possibilidades de comunicação e o digital foi fundamental. Mas em algum momento eu comecei a pensar, calma, eu estou olhando porque eu acho que eu vou receber uma demanda, logo tenho que estar preparada para responder a qualquer demanda em qualquer momento, ou será que eu também não mereço me demandar coisas? Eu quero me demandar, assim como tanta gente me diz o que eu deveria fazer, o que eu preciso fazer. Samantha, vai tomar um banho longo. Tipo, Bota uma música. Vai ler um livro. Eu tô com uma extrema dificuldade de concentração. Acho que até, né, por um momento muito ansioso. Vivemos, né, momentos sempre muito delicados do que a gente está vivenciando coletivamente. Então, o poder de concentração tem sido o meu exercício. Tipo, se concentra em alguma coisa. Às vezes, concentra nessa música. Não cheguei nas 3 horas ainda, né? A música tem ali até 5 minutos. Isso. Mas se dá esse direito de... Eu vou dar um respiro aqui, nem que seja fechar a porta. Vou fazer o meu xixi mais longo aqui, não me interrompa. E aí eu ouço um pedaço do meu podcast. Você tem conseguido?
Eu tenho exercitado, porque eu acho que conseguir é frequência, né? Você Sim. tem que fazer várias vezes para dizer se isso virou uma rotina. Mas eu tenho exercitado cada vez mais e cada vez em mais lugares me dar momentos de prazer e que às vezes está conectado com a internet. Sim. Porque eu, por exemplo, adoro alguns podcasts. Porque eu acho eles leves, divertidos. Tipo o eles nosso. são... Como o nosso vai ser, por É, exemplo. Nossa, maravilhoso. Tipo Já nosso. nasce um favorito. Então, Já nasce o favorito. Nasce trend. Eu deixo lá tocando, literalmente eu faço, né, o meu banho, eu penso, e às vezes, quando eu olho, eu falo, nossa, eu tô aqui há 20 minutos, e penso, não foi tão difícil assim. Que legal. Sabe? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu compartilho do seu sentimento. A gente tá ali o tempo inteiro, não que vocês não estejam, mas quando a gente fala, né, de clientes, de demanda, de metas para bater, de números que a gente tem que entregar. Estar atenta ao celular é uma questão de sobrevivência, né? No sentido de eu acordo, verdadeiramente rezo, mentalizo, me concentro, mas eu penso quantos clientes eu tenho que responder, quais demandas que eu tenho que fazer, o que é prioridade. Então, para mim, e eu não sei se eu fui criada, a nossa geração, eu acho que foi muito criada nisso, né? De estar o tempo inteiro servindo, o tempo inteiro disponível para o outro, né? E não importa o que significa o outro, né? Esquecendo do nosso almoço, das nossas férias, dos nossos momentos com os filhos. E para mim ainda é muito difícil estar desconectada, né? Eu acho que essa coisa de a gente conseguir parar é liberdade, é amadurecimento, é entender que você fez o seu melhor e que você pode dizer agora eu não vou te atender. Mas você, né, é uma líder inspiradora, que move uma série de pessoas. Como é para você esse momento de desconexão? Você consegue chegar nesse lugar, Lu? Ou ainda não, por conta do todo? Porque você cuida, né, de um império, de um dos grupos mais importantes de varejo desse Brasil. Como é lidar com isso? Realmente é um desafio diário, né? A gente fala que a gente tem que entender muito quais são as suas prioridades. Primeiro, sua prioridade como na vida, né? Por que você está lá, né? Qual que é o seu verdadeiro papel, além do resultado em si, né? Então, eu acho que a partir do momento que você entende bastante a sua identidade, o seu papel ali na sociedade, o seu papel ali na empresa, e o que de fato, realmente, a sua entrega vai fazer sentido, que no final vai trazer o resultado, mas que está conectando pessoas, ela te ajuda a tentar priorizar um pouco. É super difícil, então você tem que estar pensando em várias técnicas e disciplinas. Então, por exemplo, e acaba que você sacrifica uma série de coisas, porque hoje em dia a gente é a agenda dos outros, eu falo. E você é a agenda dos outros se você não souber as suas prioridades. Se você não souber aquilo que você tem que entregar, aquilo que faz sentido, aquilo que vai te conectar e aquilo que verdadeiramente vai fazer diferença, senão você vira a agenda dos outros. Então, o próprio WhatsApp, eu recebo assim milhões, né? Porque é isso, você acorda, você já tem mensagens de todas as esferas e assim fica ao longo do dia e de segunda a segunda, 7 vezes na semana. Então, eu já adotei, por exemplo, uma técnica que eu tenho. As que são prioridades que ficam no WhatsApp normal e todo o restante, sem exceção, estão nos arquivados. Olha. E dentro dos não arquivados, ainda eu tenho as bolinhas. Vermelho, amarelo e verde. Verde é minha família. Se pintou ali no WhatsApp, é verde, é minha prioridade em primeiro lugar. Então, aquela ali tem a resposta imediata. Obviamente que depois o meu time direto, o próprio Alexandre, então, todo o restante está nos arquivados. Quando eu estiver no momento de parar e olhar o WhatsApp, eu vou para os arquivados, e que não é minha prioridade, é uma prioridade do outro, né? Que está ali invadindo o meu tempo e o meu espaço. E eu vou entrar ali e vou fazer. Então, você tem que estar o tempo inteiro tendo essa disciplina, mas ela é possível. Ela é difícil, mas ela é possível. Ela é possível se é muito claro para você quais são
as suas prioridades. E por que você está fazendo tal coisa e qual que é o seu propósito maior em relação a tudo. Porque o resultado é uma consequência disso. Sabe o que você está falando? E eu penso que essa organização de prioridades é a gente perceber que não é que só o volume aumentou quando o trabalho se torna remoto e nossos contatos são remotos, mas o que aumenta é a era da interrupção. Então, dificilmente a gente consegue fazer uma tarefa do início ao fim. Então, a questão do WhatsApp, para mim, foi blocar um tempo. Então, eu tenho 3 blocos no meu dia. Um às 9, um 12h30 e outro às 18h30, que é para zerar meu WhatsApp. Então, eu fico menos ansiosa de que tá pipocando ali. Eu tenho também minhas prioridades cancerianas. Colocam a família como prioridade. Aquarianas também. Que é prioridade, meu ascendente. Prioridade, assim. Minha avó pode me acessar a hora que ela quiser, entendeu? Não é isso. Mas eu acho que isso foi muito importante pra mim, me organizar, porque senão você tá no meio de um raciocínio. Não, mas isso também. Porque se tudo é urgente, nada é urgente. Nossa, e ouvir vocês falando sobre isso me remete até uma experiência muito específica durante esses últimos tempos, que foi não aceitar ou sair de grupos. Grupos que muitas vezes são importantes de você estar. Alguém diz, não, mas essas pessoas aqui são maravilhosas, têm trocas incríveis. Só que quando você vê, você tem 200 grupos de pessoas maravilhosas com trocas incríveis que você não consegue acompanhar. E isso vai gerando culpa. Isso. E aí, em algum momento ali, no meado do ano passado, eu tomei uma decisão muito por entender que eu não conseguia dar conta daquela demanda, que foi de sair de alguns grupos. Então, eu passei um tempo entendendo qual vai ser minha desculpa para sair desse grupo, né? Então, assim, eu fui criando narrativas, né? Porque, né, também criou-se um código ético, um modelo de entender, né? De quando você não está no grupo, de alguma forma, aquilo significa que você tem alguma questão com aquele grupo, e muitas vezes você só não está porque você não consegue atender todas as demandas. E especialmente, né, eu não falei na minha introdução, mas eu sendo uma mulher negra, tem algum lugar, e eu sinto cada vez mais um acesso desse lugar onde as pessoas, elas estão muito interessadas em muitas vivências de mulheres negras, em várias esferas. E, às vezes, eu me peguei ano passado sendo muito demandada com coisas que, para mim, eram muito dolorosas, ter que explicar toda vez, ou todo mundo que queria fazer uma contratação, ou todo mundo que queria entender se dizia de um jeito ou de outro, ou contar uma situação que estava vivenciando que era opressora. E aí eu gastava metade do meu dia ali liderando algo, pensando, esmiuçando palavras, pensando também como expor aquilo via WhatsApp ou via grupos, porque muitas vezes a sua exposição aqui tem um tom, tem uma delicadeza, Sim. tem uma força. Quando isso vai para um texto, ela perde todas as sensibilidades. É uma linha tênue. E pode ser Sim. lida de tantas maneiras que eu entendi naquele momento que eu preciso me priorizar. Eu preciso priorizar. Essa é a grande questão. Preciso priorizar. Eu acho que na hora que a gente entende demanda. a nossa identidade, a gente prioriza, tudo começa a entrar um pouco no equilíbrio, apesar do caos. Exato. Né? Que ele Exato. existe, ele está ali sendo bombardeado. Uma coisa que eu fico me policiando, então eu me policio com o WhatsApp. Uma outra coisa, eu ainda tenho um número de pessoas que eu sigo alto, que são 2.000 pessoas, e que eu tô deletando. Não me delete, não. Aqueles, né, gente? Quer dizer, então, que não... delete, não. Quer dizer, né? Não faremos... Algumas decisões a gente tem que tomar nas redes sociais. Você fala, você tá lá. De novo, qual que é a sua entrega na rede social? Você tá lá para consumir e ficar ali, né? Perdendo, entre aspas, o seu tempo, consumindo conteúdo... olhando a vida do outro, né? Não tomando conta da sua vida, porque é isso. A partir do momento que você fica ali nas redes sociais, você tá olhando o outro e tá esquecendo a sua vida. As coisas estão acontecendo, seu filho tá te chamando, seu marido tá te esperando ali para vocês fazerem uma conexão, uma conversa legal. Então, para mim diz muito o número de pessoas que você tá ali seguindo. Eu falei, por que eu tô seguindo esse tanto de gente? 2.000 pessoas, não sei nem quem são. Mas não importa, você só vê 7. Né? É isso! Eu falei, tem que tirar! Eu tenho que me priorizar. Não, O meu papel ali na rede social tem que ser outro. Sim. Né? Porque senão você se perde ali. Desculpa que eu tô interrompendo, eu não sei se você sabe quantas horas você fica na rede social. Você sabe? Você olha lá, ele te dá. Eu olhei. É. Posso contar pra vocês?
Estão preparadas? Eu acho que vai me fazer sentir melhor. Eu não sei por Vai quê. saber a sua hora. Você Eu sabe a sua acho. hora? Eu sei, A mas minha eu tô... A minha são 8 horas por Pois dia. é. Oi? 8 horas por dia. Sim. 8 horas por dia. Claro que eu não fico 8 horas. Olha, Não, claro, eu claro. trabalho, né? É isso. Você entra, Eu- você vem Sim. e volta. É uma loucura, porque, na verdade, você tá em todo lugar e não tá em lugar nenhum, né? É aquela coisa do multicanal. Você vai sendo bombardeado. Detox, Ju. Eu tô com você. precisando. Sabe onde eu vou? Vou viajar com você. Pra Você precisa pra fazer praia. uma coisa que é interessante, Ah. que eu faço às vezes. Eu me trato como se eu fosse um cachorro, entendeu? Como se eu estivesse me adestrando. Ai, Marcelo, você é engraçado. Juro por Deus. Eu, às vezes, não deleto o aplicativo, mas eu movo ele de lugar. Porque a gente faz as coisas num nível de instantâneo. É A verdade- automático, Você não né? pensa, eu preciso fazer uma conta na calculadora. Quando você vê essa na história da sua prima. Então, porque o nosso dedo é uma coisa ridícula. Então, às vezes, eu movo ele. Eu pego os aplicativos das redes sociais e jogo E lá fica pra última movimentando. página. Eu jogo lá pra última página, porque dá um trabalho. Que aí eu me escondo. Não, eu vou usar na prática, vou usar a história do WhatsApp, porque é isso, né? É exercitar a criatividade para poder estar presente. Então, essa coisa da rede social, ela... Agora tem o outro lado, né, Ju? Vá, conte aí. Que é o outro lado. Que o digital nos une muito, né? É isso. Então, ele permite também uma série de conexões, uma série de possibilidades. Então, a própria Arezzo, em plena pandemia, que eu estava até contando antes da gente iniciar aqui, imagina, pela primeira vez na história, a gente fechou 900 lojas no Brasil inteiro. Uma loucura. Se não fosse o digital para nos conectar com as mulheres, né, com as nossas clientes, através disso, milhões de empregos estavam aí comprometidos, Esse é o ponto. milhões de história. Então, assim, a gente, é um papel nosso, e eu falo que a gente vive hoje, pela primeira vez na humanidade, tem 5 gerações que estão vivas ao mesmo tempo, né? Uma loucura. E eu sou dos anos 70 ali, meados dos anos 70, sou da geração X, e eu acho que ela é uma geração que é óbvio que ela também está mergulhada no digital, mas ela não nasceu no digital, e ela foi a primeira geração a aprender ali quando você estava entrando no profissional e etc, entrou a internet, eu já era da época do fax, né? Então, a gente se conectava através do fax, e depois as coisas foram avançando. Então, a gente tem mais resiliência, mais flexibilidade e talvez um pouco mais de habilidade de sair do on e do off, porque a gente viveu isso. É uma geração que ela era 100% offline e depois ela entrou no online. E eu acho que esse exercício diário, mas ao mesmo tempo saber o poder que as redes digitais têm para nos conectar e trazer uma série de benefícios é gigante. O digital tem muita coisa boa. É aquela o velha história, equilíbrio, o né? equilíbrio, porque a gente tem que ter, eu não sei se... Eu trabalhava num veículo de comunicação que eu precisava estar ligada todo o tempo, né? Todo o tempo. Na época não existia nem Instagram. Se eu tivesse perdido alguma notícia, alguma informação, eu ficava para trás. Então, eu fui criada nesse modo e eu acho que vocês vão concordar com o que eu falo. Demora para a gente entender o nosso valor. Demora para a gente se sentir segura no nosso lugar, né? E aí eu tô falando no nosso lugar de trabalho, Sim. no nosso lugar como mulher, No mundo. né? No mundo. Eu, uma mulher gorda, nordestina, ouvi a vida inteira que eu não ia poder trabalhar com moda, que eu não ia poder escrever sobre moda, que eu não ia poder conquistar um lugar de liderança, porque eu tinha 1,55 m, era fora do padrão e vinha do Nordeste. A minha faculdade não era a melhor, o meu inglês não era o melhor. Se eu ouvisse os outros, Lu, eu não saía da Bahia. Era capaz de vocês chegarem lá, eu estava vendendo acarajé com todo o amor do mundo. Mas meus sonhos eram imensos, né? E eu aprendi, talvez por isso, mas eu fique 8 horas por dia, né? Gastando ali meu tempo, porque a informação, ela me Consumindo. transformou. Ela me transformou. Mas Então, ela é a força de tudo. a força de tudo, né? Hoje, aos 41 anos, ao lado de mulheres incríveis, eu posso dizer, eu posso ficar 3 dias, 4 dias sem celular. Entendeu? Então, eu tô contando isso aqui porque eu acho que a gente cada vez, como é que eu posso dizer? A palavra não é mais fácil, talvez mais confortável
a gente estar no nosso lugar. Mas, ainda assim... Aonde que a gente chegou, né? Mas aonde a gente pra chegou. chegar... Mas para chegar... Eu vejo a gente como desbravadores, sabe? Torto arado, com as mulheres com o facão na mão abrindo caminhos. É isso que a gente é. É isso que a gente é, né? Quando eu chego na Bahia, as pessoas falam... eu quero trabalhar como você trabalha. Eu falo, vai ser mais fácil para você. Vai ser mais fácil para você. Então... Tem, sim, essa coisa da gente viver o off, de a gente poder celebrar, de a gente poder agradecer pelo simples fato de a gente poder tomar um banho com a música que a gente gosta. Mas, por muitos anos, eu tive medo de me desconectar e ser esquecida. É difícil poder dizer isso a vocês hoje, mas essa é a realidade. Samantha, você já viveu esse momento? Não, é porque eu te ouço falar, me vem várias coisas, né? Primeiro que quando a gente pensa sobre o grande benefício do momento que a gente está vivendo, da conexão, é exatamente a possibilidade de conexão. A pergunta que fica é conexão com o quê? Conexão com quem? Porque assim como a gente tem a capacidade de encontrar outras mulheres incríveis, de troca, rede de apoio, de entender que tem outras pessoas na mesma situação que você, vivendo dilemas como os seus, você também encontra uma imensa rejeição, um medo, uma inadequação, porque os padrões estabelecidos fora do mundo offline, eles foram para o mundo offline porque... De uma certa maneira, aquele espelho, ele cria uma realidade ao que é o mundo que a gente está posto. E o mundo que está posto, ele é esse lugar que você traz de inadequação, de querer limitar os espaços das mulheres, de querer limitar o espaço dos grupos minorizados, dizer qual é o lugar do negro, dizer qual é o lugar social de cada indivíduo e não criar um universo de coletividade. E a gente, sim, vivencia uma geração, eu acho que mais até do que desbravadoras, eu acho que a gente vivencia uma geração de uma consciência coletiva da importância do desbravar. A gente precisa alçar novos espaços. A gente merece alçar novos espaços. E não porque individualmente nós merecemos, mas porque, enquanto coletividade, se todos nós não tivermos um espaço único, exclusivo, de prazer e de troca, a gente chega numa sociedade impossível de ser vivida, impossível de ser compartilhada. E a gente está, eu acho que sendo convidado, sendo convocado a achar o seu espaço, mas também achar o espaço do outro. Dentro Sim. desse que você construiu. Então, a internet, todas as possibilidades de comunicação, porque a gente fala da internet, mas isso já falava de comunicação de massa, do histórico da comunicação. Ela deixou um lastro na gente do que é o amado, do que é o desejável, do que é o bonito, do que é o poderoso, e que agora, né, liderado por uma geração de pensadores da realidade, a gente está dizendo, olha, isso sim, mas não só isso. Eu também gostaria de me ver nesses espaços. Eu também gostaria de contribuir com essa construção de poder, beleza, amor. Eu também quero ser amado. Então, eu me pergunto sempre que a ferramenta, ela obviamente, ela precisa ser sempre revisitada e melhorada, mas ela é muito do que a gente propõe a construir a partir dela. E quando eu digo que eu sou uma comunicadora, mas mais do que uma comunicadora, eu sou uma pensadora do meu tempo, é porque eu fui obrigada a pensar. Em geral, né, pessoas que não fazem parte desse chamado padrão estabelecido, sociocultural, estético, né, de beleza, etc., você é convidado, muito criança, a repensar como é que eu vou caber no mundo se o mundo diz que eu não caibo nele. É uma questão de sobrevivência. E aí você acaba construindo essa relação de desbravar. Mas, honestamente, eu tenho pensado que até mesmo esse medo de ser esquecido é porque a gente ainda não achou uma maneira do mundo caber todas as pessoas, inclusive aquelas que querem estar offline. Porque elas vão ser esquecidas, mas esquecida pelo quê? Esquecida por quem? Que sociedade é essa que, se você não está disponível, você é esquecido? Ou se você não está fazendo da sua vida um grande reality show. Um grande reality, você não é disponível, que você tem que estar... Tudo que você tem que estar e não escolhe, que eu acho que é o começo da nossa conversa, ela tem que ser reavaliada e tem que ser literalmente assim, aberta, questionada. Desconstruída. Entendida. Entendida. E ser, assim, a retomada do poder da escolha, mesmo quando as escolhas são... Tem vidas que têm grandes escolhas, tem vidas que têm escolhas limitadas, mas é muito importante que a gente, como sociedade, proteja o nosso direito da escolha e não uma sensação coletiva de demandas externas que estão sempre guiando as escolhas da sua vida. Escolhendo a gente, né?
Eles Exatamente. que escolhem o nosso caminho. É esse cuidado que a gente tem que tomar o tempo Especialmente inteiro. mulheres. Mulheres. Especialmente mulheres, que desde muito jovens são ditas como se comporta, como você senta, como você veste, como você come, o que você pensa. Como Então, você por isso que é fala, importante essa né, junção, a sua posição. porque não né? Se existe... você é mais se é arrogante, Aham, né? se você vai tem ser firme, posicionamento. se você vai ser emotiva, o quanto isso valida ou desvalida quem você é, né? Então, nós mulheres, especificamente, não à toa, somos as grandes consumidoras de conteúdo e também as grandes revolucionárias do conteúdo. Então, eu sempre falo, eu me sinto convocada a repensar o mundo a partir das minhas habilidades. Porque se tem alguma coisa que só você sabe, é aquilo que você entrega de melhor. E aí você precisa se apoderar disso e transformar isso na sua presença no mundo, mesmo que isso seja alguma coisa que só seja feita offline. Mas eu entendo muito a questão do medo de ser esquecido e de perder a relevância, porque nos ensinaram que a relevância é sobre alcance, é sobre quantidade, tangibilizaram a nossa importância no mundo. Então, é quantos seguidores, Quantos likes, quanto tem de né? alcance, quantos retweets, quanto... Então, de fato, dá muito medo, né? Porque se meus números desaparecerem... A sua vida tem que continuar, porque o que você faz de essencial na vida não está nas suas redes. Até porque... A vida precisa, eu sempre penso isso, se desligar agora, eu continuo vivendo e fazendo as coisas, porque eu faço nessa plataforma, eu posso fazer em qualquer outra. Várias Exato. Em várias outras. A minha vida precisa continuar para além da plataforma de visibilidade disponível. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar, né? Compartilhei aqui um medo do passado que hoje, com amadurecimento, com muita análise... Amiga, com você muito estudo, jamais seria esquecida. Não, mas da Bahia, São Paulo, do Brasil, é impossível. Impossível. Quem passou por Ju Ferraz não precisa nunca te seguir para saber que a sua vida é um espetáculo, porque você é um maravilhosa. espetáculo. Maravilha, o espetáculo é você. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é muito importante, né? As nossas relações verdadeiras. Né? Tem aqui, a gente fala dos seguidores, dos likes, do que a gente tem que engajar, mas de verdade, verdadeiro, com quem é que você conta. Então, é esta a nossa vida, é esta a nossa rede. Quando o bicho pega, né? Quem tá com você? A rede social é essa. Verdadeiramente, a rede Essa é a social rede é social. essa. Então, quando a gente fala do marido, ou quando a gente fala da mãe, ou quando a gente fala do filho, ou quando a gente fala dos poucos amigos, e é muito louco, né? Porque eu trabalho com eventos. Ia a muitos eventos, um atrás do outro, e vou continuar indo, porque o que eu faço é o que eu amo, que eu tenho muito prazer. Na pandemia, claro, todo mundo muito amedrontado, todo mundo muito, né, receoso, com tudo que a gente estava vivendo, poucas pessoas me procuraram para saber como eu estava, se eu estava bem, quem era. Eu não sei se vocês sentiram isso. Então, você enxerga, né, que, na verdade, a sua vida social digital, ela é só um recorte. É quase uma revista, onde a gente edita o que a gente quer fazer, né? E a sua vida social, real, é com quem você conta. E isso é maravilhoso e libertador também. Porque a gente já sabe com quem a gente... né? Qual é a nossa turma, vamos dizer assim. Sim. E isso fica muito mais fácil para a gente lidar e levar a vida. Porque esquecer, né? Quando a gente fala de esquecimento... É até bobo, porque, na verdade, assim, o que você faz para o mundo, o que você faz para as pessoas que você ama, o que você deixa de impacto, e tá tudo certo, né? Eu lembro que quando eu era muito menina, falava assim, eu quero fazer sucesso, eu quero ser uma grande executiva, eu quero estar na capa da revista. Eu consegui isso tudo, mas é verdade mesmo que isso é sucesso? Sabe? Então, é tudo tão superficial, é tudo tão frágil, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui também é repensando nesses valores. Né? Quando a gente está aqui, 4 mulheres com diferentes histórias, desconstruindo essas certezas absolutas, a gente tem uma responsabilidade social muito grande nesse sentido. E eu acho que isso é muito bonito. Uma coisa que me chamou a atenção, Marcela, foi que você falou assim, apesar de eu trabalhar com conteúdo, eu sou uma pessoa que eu sei me desconectar. E aí, você nos contou aqui da questão do burnout, de todos esses aprendizados, mas como foi para você, né, saber a hora de se mostrar para o mundo e a hora de viver? Conta pra gente um pouquinho isso aqui. Bom, acho que só para ficar claro,
Eu sou apaixonada pela internet. Gente, Todas! Eu tava lá, eu tava no ICQ, eu vivi tudo. Sabe? Comunidade do Orkut, eu sou apaixonada pelas redes sociais, assim, eu estou em todas, não é? E sou usuário, uso cada uma pra uma coisa. Não sei o quanto que a gente pode falar os nomes das redes sociais, então tô tentando me segurar, tá? Então, uso uma pra me informar, outra pra dar risada de meme, outra pra ver, enfim, o que, sei lá, a plataforma tá decidindo mostrar nesse dia. Mas, enfim, sou apaixonada pela internet. Mas a questão é que eu não passei a consumir menos conteúdo ou produzir menos conteúdo. Eu comecei a fazer isso com mais intenção. Então, eu não tava mais fazendo porque eu tava entediada. Entendeu? Quando eu tô lá, eu tô vendo. Ah, Cleia, não, isso aqui é interessante, deixa eu salvar, deixa eu... Ah, nossa, putz, isso aqui é bem relevante. Você tá consciente, Eu tô consciente. E a questão de quando eu tenho o direito de fechar as cortinas dos stories, isso sim foi uma reflexão muito importante pra mim, Ju. Porque eu já tive até questões de relações pessoais quando eu era mais nova, que eu acho que eu tinha esse... Eu não sei, era um desejo muito profundo ali, há uns 10 anos, assim, nos meus 20 anos, de, nossa, isso está muito legal, deixa eu registrar, deixa eu dividir. E eu fui perdendo, porque isso foi da pandemia. Foi totalmente a minha virada da pandemia, de 2020 para cá. Porque, primeiro, para mim não fazia sentido, quando eu estava vivendo ali em 2020, uma quarentena, mesmo que eu tivesse um momento gostoso na minha casa, não me parecia que eu deveria ostentar isso, eu não estava julgando quem estava mostrando, não é isso, mas eu perdi esse... E aí eu comecei a falar, nossa, mas que valioso que isso é só meu. Aí eu comecei a gostar. Aí eu peguei gosto pelas coisas que são só minhas. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. É Isso exclusivo. é meu. Mas é uma decisão muito pessoal, eu de verdade, assim, porque eu ainda sou criadora de conteúdo, mas o que eu entendi as pessoas que me seguem, as pessoas gostam da Marcela, né? Não tô nem falando sobre óbvio, chapadinha de endorfina, prazer óbvio, que, né, são as plataformas, elas têm a função Eu adoro delas. tudo, chapadinhos da endorfina. é muito boa. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. Mas a Marcela é um lugar de quem gostar de mim vai também entender que eu não sou a que posto todos os dias, porque eu tô trabalhando também feito uma louca. É isso. Sim, sim. E vai Nem todo dia entender. acontece coisa interessante, gente. Isso é a vida de vocês, mas a minha nem todo dia acontece coisa interessante. Não. Então, tem dia que não tenho o que postar mesmo. Não Exatamente. aconteceu nada relevante. É isso. Trabalhei o dia inteiro, não saí. Não postei sabe? porque não tinha nada pra postar. Eu postei isso esses Não dias. tinha do um nada. orçamento de sapato. Gente, não não tinha um tinha. orçamento de sapato. Eu coloquei isso, falei, gente, nada interessante por aqui, por enquanto. Por isso, não estou online. Estou off. Só por esse motivo. Comparei vocês, pois nada interessante acontece desse lado. E eu acho que, sabe, isso que você traz, eu fico muito pensando como a gente precisa usar o nome plataformas digitais. Porque o que a gente faz numa plataforma? A gente usa para pular para algum lugar. É um pulo, é um salto, é uma alavanca, não é o destino. Então, há plataformas digitais, as plataformas de comunicação, elas servem para que você escolha o momento de construir uma identidade, seja profissional, seja pessoal, seja isso, e tem que te levar para algum lugar. Não pode ser o destino final, né? O grande, o graal da história não pode ser a plataforma em si. Porque eu confesso também que, em algum momento ali, eu senti muita necessidade de falar coisas, né? Acho que vai muito sobre entender esse seu lugar no mundo. Em determinado momento, especialmente durante a pandemia, movimento Black Lives Matter, onde eu entendia que eu preciso me juntar a outras pessoas que estão dizendo coisas relevantes nesse momento, porque isso me toca diretamente. Isso me atinge os meus familiares, as pessoas que eu amo. Então, eu preciso dizer. Foi um momento onde eu entendi que eu tinha uma função. E tem dias que eu não tenho função nenhuma. E tá tudo então, bem. Exato, é importante que a gente também tenha uma percepção. Eu sempre falo, minha mãe dizia uma coisa maravilhosa, né? Ela é falecida, mas ela me educou muito de, Samantha, nem tudo é sobre você, relaxa. Fica na sua. A gente até brinca, você não é o centro do Você não mundo. tem que ter opinião sobre tudo. Não tá porque você achando. realmente não tem repertório Exato. sobre tudo, meu amor. E tá tudo certo E tá também. tudo bem. E aí, quando você achar que tem algo relevante para compartilhar, vai. E às vezes a relevância é um batom novo, é um sapato novo, é uma coisa bonita Gente, que você e o que quer eu mostrar. acho mais incrível nas redes sociais, fora tudo isso, é que realmente a gente tem um papel
né? Minha rede social é super pequena, a de vocês é muito maior, mas mesmo assim eu vejo isso ali como uma líder, uma diretora de uma marca que é desejo e etc. Como a gente ajuda, né? Essa parte, assim, para mim, ela tem um valor e uma, assim, o que eu mais recebo e é o que me faz. Muitas vezes fala, cansada, né? Porque dá trabalho, Opa, se dá. né? Opa. Dá trabalho, não é uma coisa que... Então, é mais um papel, né, que você desempenha além de todos os outros, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um de 4, um de 15. Meu marido, são 4 marcas que estão sobre a minha liderança e tem a história da rede social. Mas a rede social, ela me empolga e ela me faz, quando estou meio cansada, etc., é o depoimento das mulheres. Nossa, troca. vê isso me ajudou. Ou até mesmo um sapato bonito. Falar, nossa, você postou esse sapato, era tudo que eu estava querendo, eu tinha uma festa, eu estava procurando, você me ajudou. Então, Sim. até na hora que você está falando de um produto e etc. Então, e eu vejo nas redes sociais de vocês, hoje mesmo, eu até peguei lá um post de cada uma, e super interessante aquele que falava assim, eu não te respondi no WhatsApp. Meu negócio é WhatsApp, vocês entenderam, né? Vamos o calcanhar. E fala, porque eu estava trabalhando, né? E é isso. Tenho... Aconteceu, não estou te respondendo porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma outra coisa. Mas a rede social, ela tem também esse papel, que é encorajar outras mulheres, encorajar outras pessoas. Isso é um impacto muito legal e muito positivo. E dá exemplo, né, Lu? Eu acho que... Também, e mostrar que é possível, que a gente pode chegar lá. Conta até uma coisa engraçada. Isso é gratificante. Eu acho essa parte muito gratificante da rede social. No final do ano passado, eu ganhei uma premiação super importante, emocionante, muito... Sendo assim, zero de pretensão sobre esse lugar, mas não era um lugar pensado para, sabe? Ele realmente foi... Não foi uma carreira ou um lugar construído para aquele lugar específico, mas chegar àquele lugar representava muita trajetória de muita gente. Tinha muita gente comigo ganhando aquele prêmio. E naquele momento, assim, foi um momento onde eu brinco, assim, eu tive um blackout mental e vieram milhares de coisas. Acho que até o fato, né, de lembrar para as pessoas, porque às vezes nas redes sociais você vê o recorte da vitória. Você vê o momento bom, a comida boa que a pessoa está comendo naquele dia, ou um prêmio, uma indicação. E naquele dia, aquele recorte, eu queria que aquele recorte tivesse um significado, porque ele falava sobre uma trajetória muito importante da minha chegada, da minha família. Sou uma menina de periferia da favela da Rocinha, no Rio. E chegar até ali, ter o meu pai sentado ali, muito emocionado, pensar na minha mãe, que foi realmente responsável pela construção até da capacidade de sonhar de uma menina preta periférica, de que lugares você pode alcançar, aquilo ali foi uma epifania. Óbvio, assim, eu não esperava que ele se tornasse do tamanho que se tornou e acabou indo para outros meios, foi parar em muitos lugares. E eu achei que tinha terminado ali. Falei, pronto, ganhei o prêmio, entreguei, tá aqui meu pai. Tipo, que bom que deu tempo, né? Porque às vezes a vida ela é dura de não dar tempo das pessoas que construíram com você, celebrar com você. No dia seguinte, eu acordei, eu tinha uma enxurrada de mensagens no meu inbox. Elas eram tão profundas e honestas que eu encontrei pessoas que eram da mesma rua que eu, da Rua 2, da favela da Rocinha, e que diziam isso: eu lembro de você, eu era amiga da sua mãe, eu não acredito que te vi no Jornal Nacional, eu estou muito emocionada. E ali, todos os meus questionamentos sobre a importância das conexões foram por terra, porque, de uma certa forma, eu tive certeza. Assim, você não tem só certeza do uso da internet, mas do seu lugar no mundo, porque aquelas pessoas específicas me disseram coisas que você nem sabia que precisava ouvir, porque não é todo dia que você se sente bem, não está todo dia que você acha que você está, né, você tá pronta para aquilo. Será? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Então, eu lembro que esse recorte em si, tem algumas mensagens que eu printei, e juro, assim, eu leio. Sabe que dia que você não acorda bem? Que você pensa, cara,
Como é que eu vou resolver esse problema? Seja ele qual instância for, eu volto lá e eu uso aquelas pessoas. É quase como se fosse a minha torcida invisível. E aí elas me levam para algum lugar, que esse lugar me lembra também quem sou eu. Então a internet E você tem leva esse poder. elas a milhares Não, eu de tenho lugares, certeza de que sonhos. naquele momento, em cima daquele palco, estavam todas as pessoas. Todas que me assistiram, todas as que mandaram mensagem. Eu até brinquei, eu sinto o palco pesado. Eu senti aquele palco pesado de uma conexão que não tem explicação. Então, por isso que eu digo, é sobre com quem você quer estar conectado. Com essas pessoas, eu não vou me desconectar nunca mais. Essas eu ia ficar chateada se elas me esquecessem. Essas eu ia ficar muito triste, né? Eu brinquei que eu fui passar o carnaval numa viagem e aí uma pessoa me parou e falou, eu vi o seu discurso. E aí eu fiquei pensando, chegou aqui? Né? Eu estava na Bahia, eu falei, chegou aqui. Ela falou, eu vi o seu discurso. Uau. E saiba que eu também compactuo, a minha história é parecida com a sua, e que bom te dar, que posso te dar um abraço. E eu pensei, aí, ó, é um nessa trampolim, hora que a gente entende, né? É o uma impacto. plataforma para esse abraço. O destino final não é uma plataforma, a plataforma para me levar naquele abraço. É ponte, né? Eu acho que a internet, que essas plataformas, todas elas são pontes para a gente fazer travessias, né? E ir encontrando os nossos caminhos, porque a gente está aqui falando do on e do off, claro, né? Somos apaixonadas pelo que fazemos, somos comunicadoras, mas eu posso dizer a vocês que, por exemplo, a internet, ela me libertou, né? Ela me libertou quando eu comecei a contar as minhas fragilidades, assim como você, eu também tive 2 burnouts. E o segundo burnout, eu fiquei 43 dias afastada, psiquiatricamente, porque eu não conseguia falar de esgotamento profissional. E eu me sentia muito sozinha, porque o burnout, ele é um curto-circuito. Ele acaba com o seu cérebro, com a sua capacidade de pensar, mas ele destrói o seu corpo também. E é louco, porque você está doente, você está afastada, tudo que você construía e tudo que você fazia, eu dei para o outro fazer, porque eu não tinha condições, eu não tinha saúde. E eu ficava na cama, muito silenciosa, sem me entender direito como ser humano. É quase como se o corpo e a alma eles estivessem desconectados, né? E eu pensava, o que é que eu vou fazer? Que história eu vou contar? Porque a gente fica pensando como é que a gente vai reagir, né? E eu resolvi, através da internet, com muito medo, mas com muita coragem ao mesmo tempo, contar a minha vulnerabilidade. Contar que o meu corpo e minha alma elas estavam desconectados. Contar que eu trabalhei demais e que eu me achava uma mulher maravilha. Contar que eu engordei 43 quilos e que eu despertei uma compulsão alimentar. E as pessoas falavam assim para mim, pare de contar que você é pobre coitada. Pare de contar isso porque isso não é bom para você, para sua imagem. Ninguém vai querer te contratar, ninguém vai querer... E era muito louco, né? Porque quanto mais eu contava... Mas eu tinha pessoas. Mas eu tinha pessoas no palco pesado. O meu era no palco da vida, verdadeiramente, dizendo: perdi meu pai por isso, minha mãe teve depressão, o outro. E eu ia ajudando com as minhas descobertas. Você, com toda a sua, naquele seu momento extremamente frágil, mas com uma coragem gigante, você começou a se ajudar e ajudar o outro, né? Que Então, essa isso. É a história. A internet é ponte. Ela é ponte de troca, porque ao mesmo tempo que eu falava para o outro e ele me ouvia, quando ele trocava comigo, ele estava me fortalecendo. E quando ele relatava o que ele estava sentindo, eu também estava fortalecendo ele. Sim. Então, é isso, é um mundo, né, digital. Não adianta mais a gente achar que não é. É desta forma. Eu acho que o que a gente tem que estar atento é aos nossos valores, a com quem a gente quer andar, né? O que a gente quer deixar de legado na nossa vida, né? E usar, né, as plataformas, Samantha, as plataformas ao nosso favor, né? Ao nosso favor. Eu não sei se a gente está extrapolando muito o tempo, mas é uma conversa tão deliciosa, tão emocionante, né? Vamos descobrir ali, ó, que a gente vai... um pouco. O editor está dizendo que a gente está extrapolando, gente. Tá um pouco em pânico. Sinto pânico daqui, um olhar de pânico. O hashtag, ó, ele que lute por nossa edição. Ele que lute. Mas acho que é muito importante a gente poder falar disso para que a gente desconstrua e que a gente tenha consciência, porque é um exercício de consciência do que a gente está fazendo aqui,
e dos ouvintes, né? Do que a gente vai deixar nesse podcast. Então, eu queria agradecer a Arezzo pelo convite. É uma honra, né? Estar aqui sendo hostess desse primeiro podcast. Eu espero que a diretora ali aprove e eu volte mais vezes. Mas o que eu posso dizer a vocês, assim, que não tem uma sexta-feira mais feliz como essa com vocês. Obrigada, meninas. Que a gente siga juntas, como a Arezzo, de mãos dadas e construindo histórias, inspirando muitas mulheres. É isso. Seguimos juntos. Seguimos. Vamos lá, Arezzo juntas. Uhul!